Bom dia a todos. Está uma manhã bem fria. Nessa época do ano, aqui onde eu moro, é frio, mas esse ano tá um frio assim fora do normal. Apesar do frio que está fazendo aqui, eu vou passar uma receita de rocambole gelado de morango. E é um rocambole que vocês têm que guardar na geladeira por causa do recheio. E essa receita é para quem não come farinha de trigo, porque eu não uso farinha de trigo na massa. A receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí embaixo do vídeo que vai dar direto lá na receita e lá vocês podem imprimir. Bom, então vamos à receita de hoje. Para fazer a massa, eu vou peneirar 5 gemas. E as claras eu vou reservar e vou colocar por último. Bom, aqui eu já peneirei as gemas e agora eu vou adicionar o suco de laranja. A laranja aqui eu espremi e coei. E agora eu coloco aqui junto com as gemas. E agora eu vou bater na batedeira esses dois ingredientes. Bom, aqui eu já bati as gemas com suco de laranja e depois que bate fica assim, branquinho e fica assim espumoso. Esse é o ponto. Tem que bater bastante tempo até ele adquirir esse ponto aqui. E agora eu vou acrescentar o açúcar e vou continuar batendo. Vou dar uma misturadinha antes de bater. Bom, eu já bati o açúcar com os outros ingredientes e depois que bate, ele fica assim, fica lisinho e fica com essa consistência aqui, fica bem bonito a massa e vocês têm que bater bastante tempo para adquirir esse ponto. Então agora eu vou adicionar o amido de milho. O amido de milho eu vou peneirando aos pouquinhos e vou mexendo com o fouet. Mexe assim com o fouet porque na batedeira faz uma bagunça. Então vocês mexem com o fouet ou com a colher. Só para dissolver o amido de milho. Bom, aqui eu já misturei todo o amido de milho. E depois que coloca todo o amido de milho, a massa fica bem mais pesada. Então esse é o ponto, ele fica assim lisinho e fica bem branquinho. Esse aqui é o ponto da massa. E agora por último eu misturo as claras em neve. Sempre vocês deixam para bater a clara na hora que for colocar aqui, para ela não perder o pico de neve. E agora, vocês não precisam ficar misturando muito as claras. Só mistura um pouquinho para dissolver ela, mas ela não precisa ficar mexendo muito tempo, porque eu não uso fermento, então as claras ela vai ajudar a fazer a função do fermento aqui. Então não pode ficar mexendo muito nela. Agora eu só vou misturar um pouquinho. Bom, aqui eu já misturei as claras em neve e depois que mistura, a massa fica assim. Ela fica bem mais mole. Esse aqui é o ponto da massa, fica uma massa bem bonita. Agora eu vou levar a massa para assar. Aqui eu tenho a minha forma própria para fazer o rocambole. Ela tem essa parte da lateral mais baixa. E agora eu vou pincelar só com água. Então eu passo água, pego um pincel e passo assim embaixo. E vou passar também na lateral aqui, todo lado. Bom, aqui eu já pincelei tudo com água, agora eu vou colocar papel manteiga em cima. E papel manteiga, aqui no lado, vocês pegam e dão um piquezinho. Pega a tesoura e faz isso aqui, nos quatro lados. Porque daí a massa não vai dobrar na hora de assar e depois não fica feio. E agora é só colocar aqui. Olha como o papel gruda bem com a água. Mas vocês têm que fazer isso na hora que vocês forem colocar a massa. Porque senão depois a água seca e o papel sai do lugar. Então vocês fazem isso na hora que for colocar. E agora é só colocar na forma. Bom, aqui eu já coloquei em toda a forma. Agora eu vou levar para assar. Enquanto a massa está assando, eu vou fazer o recheio. No recheio eu vou usar um pote de nata. E a nata aqui tem que estar bem gelada. O leite em pó. Eu vou usar também o açúcar. Agora eu vou dar uma leve misturada nesses ingredientes. Bom, depois que eu dei uma misturada nos ingredientes, tem que misturar só para dissolver o leitinho. Porque se colocar a baunilha junto com o leitinho, ele empedra. Então eu sempre dou uma misturada antes e agora eu vou acrescentar a baunilha. Bom, aqui agora eu vou bater na batedeira, na velocidade 1. E vocês têm que tomar cuidado na hora de bater, porque se vocês passarem do ponto, a nata, ela talha. Então, vocês têm que... É bem rapidinho para atingir o ponto. Então, vocês têm que ficar de olho para não bater demais.
Então agora eu vou bater, daqui a pouco mais eu mostro o ponto que tem que ficar. Bom, aqui eu já bati na batedeira e depois de pronto ele fica assim, ele fica parecendo sorvete. Não sei se vocês já chuparam um sorvete de nata, mas ele fica assim, semelhante ao sorvete. Vocês têm que bater com o maior cuidado, porque se vocês não baterem bem, ele não fica com essa consistência. E depois de batido assim, ele não perde a consistência. Vocês podem deixar fora da geladeira, que ele vai continuar com essa mesma textura. Mas é claro que tem que deixar na geladeira porque estraga. Mas se vocês deixarem bastante tempo na geladeira, ele não vai minar, ele vai ficar desse jeito aqui. Aqui a massa já assou e não pode deixar dourar muito. Tem que deixar mais ou menos dessa cor que eu deixei. E agora tem que esperar esfriar. Agora que esfriou, eu vou rechear. Aqui as laterais eu tiro com a faca porque eu enrolo aqui dentro mesmo da própria forma. E eu tiro todas as laterais do papel manteiga. Agora para colocar o recheio, eu uso esse aparelhinho de confeitar que eu tenho. Mas vocês podem colocar no saco de confeiteiro também, como preferir. Mas tem que fazer dessa forma, porque o recheio ele é um pouquinho duro e a massa fica bem assim, macia. Aí se vocês forem colocar, espalhar com a faca, pode ser que estraga a massa. Então sempre eu faço assim para não estragar a massa. Agora eu deixo um espacinho de 2 dedos em toda a lateral, porque na hora que enrolar, o recheio se espalha. Então tem que deixar um espacinho sem colocar. E aí eu vou colocar ele todinho assim. Esse aparelhinho, ele parece injeção. Vai apertando assim, ele vai saindo, olha. Ele é bem prático. Bom, aqui eu espalhei só um pouco, não coloquei muito, porque na hora que enrolar, ele se espalha. Então não precisa assim preencher todos os espaços. E eu reservei um pouco para colocar na cobertura, fazer como cobertura. Agora eu coloco morango, eu corto assim, mas vocês podem cortar em menor também, tamanho menor. Vou preencher todo ele aqui agora. Agora, na hora de enrolar, eu pego a parte maior para enrolar. Eu não pego essa parte que é menor, pego essa parte maior. E agora eu pego e dou uma virada aqui no começo. E vou tirando o papel aos pouquinhos. Aí tira o papel e vai enrolando. Aí o papel mesmo ajuda a enrolar. Aí quando chegar no final, vocês vão apertando assim para ele grudar bem. Com o próprio papel vocês vão apertando, devagar, né? Aí tira o papel. Aí essa parte assim de baixo, eu acho que fica mais bonito que a parte de cima, olha só como ele fica. E ele fica assim, numa grossura assim, ideal para rocambole, olha só. E fica mais comprido também, fazendo dessa forma, enrolando dessa forma mais comprida. Agora eu vou colocar a cobertura aqui em cima. Eu tenho uma travessa que cabe ele certinho, olha só. Então eu sempre gosto de colocar nessa travessa. Acho que ela, eu não sei, ela não é para colocar rocambole, mas ela fica ideal para colocar. E agora eu pego o recheio que eu deixei reservado e coloco aqui. Colocar ele inteirinho aqui em cima. Bom, aqui eu já coloquei toda a cobertura. Coloquei também nas laterais, sobrou para colocar nas laterais. E confeitei em cima com morango. Aí vocês podem fazer como quiserem. Aqui eu fiz um formato de uma flor. E aqui na ponta eu também coloquei morango. E aí, depois de pronto, ficou assim. Agora eu vou cortar para mostrar o resultado final. Tô tentando tirar aqui com cuidado para não quebrar, porque a massa fica muito fofa. Então, qualquer assim, descuido, ela quebra. Tô tentando tirar aqui de uma forma que não quebre, para mostrar para vocês. De uma forma mais bonita. Aí, no meio fica assim, fica bem bonito. Deixa eu levantar aqui para mostrar. Fica os morangos aparecendo, o creme. Vou pegar aqui a parte que eu cortei, para mostrar como que fica. E aí vocês têm que sempre guardar na geladeira. Esse recheio, ele não desanda. Vocês podem deixar ele fora da geladeira, que ele vai permanecer assim. Mas é bom deixar na geladeira para conservar, porque a nata, ela estraga.
Então ela tem uma durabilidade assim até que razoável, mas tem que sempre guardar na geladeira. E como o morango ele solta um pouquinho de água, ele fica umedecido a massa. E aí não fica seco, mesmo guardando na geladeira. E aí depois de pronto ficou assim. Essa massa é muito boa, ela fica assim tão macia que a gente fica com medo até de mexer nela, porque na hora que a gente vai enrolar pode até quebrar. Mas é uma massa que você enrola, ela não quebra tão fácil. Aí eu espero que vocês consigam fazer em casa, é muito fácil de fazer essa massa e fica muito boa. Então, até mais.